Olá, concurseiros, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Então, vamos lá. Nesta aula vamos iniciar a disciplina de Noções de Informática, um conteúdo muito comum em provas de concursos públicos e que costuma aparecer com questões diretas sobre funcionamento de sistemas, programas e ferramentas utilizadas no ambiente de trabalho. Neste primeiro momento vamos estudar dois tópicos importantes do edital: o Sistema Operacional Windows, nas versões 10 e 11, e o pacote de aplicativos Microsoft Office M365, que inclui programas como Word, Excel, PowerPoint, além de serviços como OneDrive, SharePoint e Microsoft Teams. Vamos começar pelo Sistema Operacional Windows. O sistema operacional é o software responsável por gerenciar todo o funcionamento do computador. Ele faz a comunicação entre o usuário, os programas e o hardware da máquina, como memória, processador, disco rígido e dispositivos de entrada e saída. O Windows é um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo, principalmente em computadores pessoais e ambientes corporativos. Atualmente, as versões mais utilizadas são o Windows 10 e o Windows 11. A principal função do Windows é permitir que o usuário utilize o computador de maneira organizada e intuitiva. Por meio de uma interface gráfica, o usuário consegue abrir programas, criar arquivos, gerenciar pastas, acessar a internet e controlar diversos recursos do sistema. Entre os elementos principais da interface do Windows está a área de trabalho, também chamada de desktop. É o espaço principal da tela onde ficam os ícones de programas, arquivos e atalhos. Outro elemento muito importante é a barra de tarefas. Ela normalmente fica localizada na parte inferior da tela e mostra os programas que estão abertos, além de conter o botão Iniciar, a área de notificação e o relógio do sistema. O botão Iniciar permite acessar rapidamente programas instalados, configurações do sistema e opções de desligamento ou reinicialização do computador. Dentro do Windows também encontramos o Explorador de Arquivos, que é a ferramenta utilizada para organizar arquivos e pastas no computador. Por meio dele é possível criar novas pastas, copiar arquivos, mover documentos e visualizar conteúdos armazenados no disco. O sistema também possui o painel de controle e o aplicativo Configurações, que permitem ao usuário alterar diversas configurações do computador, como rede, dispositivos, contas de usuário, segurança e personalização da interface. Outro recurso importante do Windows é o gerenciamento de janelas. Os programas abertos aparecem em janelas que podem ser minimizadas, maximizadas ou fechadas. Essa organização permite que o usuário utilize vários programas ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre o Microsoft Office M365. O Microsoft Office M365, atualmente chamado também de Microsoft 365, é um conjunto de aplicativos e serviços utilizados para produtividade, criação de documentos, comunicação e colaboração em equipe. Esse pacote inclui programas muito conhecidos, como Word, Excel e PowerPoint, além de ferramentas baseadas em nuvem, como OneDrive, SharePoint e Microsoft Teams. Vamos começar pelo Microsoft Word. O Word é um editor de textos utilizado para criar, editar e formatar documentos. Com ele é possível elaborar relatórios, cartas, trabalhos acadêmicos, contratos e diversos tipos de documentos. Entre os recursos do Word estão a formatação de texto, inserção de imagens, tabelas, gráficos, cabeçalhos, rodapés e numeração de páginas. O programa também permite revisar ortografia, inserir comentários e acompanhar alterações feitas no documento. Outro programa muito importante é o Microsoft Excel. O Excel é um software de planilhas eletrônicas utilizado para organizar dados, realizar cálculos e analisar informações. Ele é amplamente utilizado em empresas, instituições públicas e atividades administrativas. No Excel, os dados são organizados em células que ficam distribuídas em linhas e colunas. Cada célula pode conter números, textos ou fórmulas. As fórmulas permitem realizar cálculos automáticos, como somas, médias, porcentagens e diversas operações matemáticas. O Excel também permite criar gráficos, tabelas dinâmicas e filtros para análise de dados. Outro aplicativo importante do pacote é o Microsoft PowerPoint. O PowerPoint é utilizado para criar apresentações em slides. Ele é muito usado em reuniões, aulas,
treinamentos e palestras. Com o PowerPoint é possível inserir textos, imagens, vídeos, gráficos e animações para tornar a apresentação mais visual e dinâmica. Cada slide representa uma página da apresentação, permitindo organizar o conteúdo de forma clara e sequencial. Além desses programas, o Microsoft 365 também possui serviços baseados em computação em nuvem. Um desses serviços é o OneDrive. O OneDrive é uma plataforma de armazenamento em nuvem que permite guardar arquivos na internet em vez de armazená-los apenas no computador local. Isso significa que o usuário pode acessar seus documentos de qualquer lugar, utilizando a internet e uma conta Microsoft. Também é possível compartilhar arquivos com outras pessoas e trabalhar em documentos de forma colaborativa. Outro serviço importante é o SharePoint. O SharePoint é uma plataforma utilizada principalmente por empresas e organizações para gerenciamento de documentos, criação de portais internos e compartilhamento de informações entre equipes de trabalho. Ele permite armazenar arquivos, organizar bibliotecas de documentos e facilitar o trabalho colaborativo dentro de uma instituição. Por fim, temos o Microsoft Teams. O Microsoft Teams é uma plataforma de comunicação e colaboração que permite realizar reuniões online, trocar mensagens, compartilhar arquivos e trabalhar em equipe de forma integrada. Dentro do Teams é possível criar canais de comunicação para diferentes equipes ou projetos, realizar videoconferências, compartilhar telas e integrar diversos aplicativos do Microsoft 365. Essa ferramenta se tornou muito utilizada em ambientes corporativos e educacionais, especialmente para trabalho remoto e colaboração à distância. Dominar esses conceitos básicos sobre o Windows e o Microsoft 365 é fundamental para quem está se preparando para concursos públicos. Muitas bancas cobram conhecimento sobre funções dos programas, atalhos, características das ferramentas e aplicações no ambiente de trabalho. Por isso, além de estudar a teoria, é muito importante praticar utilizando esses programas no dia a dia. Quanto maior for o contato com essas ferramentas, mais fácil será responder às questões relacionadas à informática nas provas de concurso. Agora, estudar um tema extremamente importante tanto para concursos públicos quanto para o uso seguro da tecnologia no dia a dia, as noções de segurança da informação, especialmente a proteção contra vírus e outras formas de softwares ou ações intrusivas. A segurança da informação é o conjunto de práticas, ferramentas e procedimentos utilizados para proteger dados, sistemas e equipamentos contra acessos não autorizados, ataques, perdas ou alterações indevidas. No contexto da informática, a segurança da informação busca garantir 3 princípios fundamentais. O primeiro é a confidencialidade, que significa garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações. O segundo é a integridade, que assegura que os dados não sejam alterados de forma indevida. E o terceiro é a disponibilidade, que garante que as informações estejam acessíveis quando forem necessárias. Uma das maiores ameaças à segurança da informação são os chamados softwares maliciosos, também conhecidos como malwares. Malware é um termo utilizado para designar qualquer tipo de programa criado com o objetivo de causar danos a sistemas, roubar informações ou permitir acesso indevido a computadores. Entre os tipos mais conhecidos de malware estão os vírus, os worms, os cavalos de Troia, os spywares e os ransomwares. O vírus de computador é um tipo de programa malicioso que se instala em um sistema e pode se replicar, infectando arquivos ou programas. Assim como um vírus biológico, ele se espalha de um sistema para outro, geralmente por meio de arquivos contaminados, dispositivos removíveis ou downloads de origem desconhecida. Os worms são programas maliciosos semelhantes aos vírus, mas possuem a capacidade de se espalhar automaticamente pela rede, sem a necessidade de intervenção do usuário. Eles exploram falhas de segurança em sistemas e podem causar grande impacto ao se espalharem rapidamente entre computadores conectados. Outro tipo de ameaça é o chamado cavalo de Troia, ou Troja. Esse tipo de malware recebe esse nome porque se apresenta como um programa aparentemente legítimo, mas na verdade contém códigos maliciosos ocultos. Quando o usuário instala esse programa, acaba permitindo que o invasor tenha acesso ao sistema. Também existem os spywares, que são programas espiões. Eles são utilizados para coletar informações do usuário sem o seu conhecimento, como hábitos de navegação,
dados pessoais ou até mesmo senhas. Outro tipo de ameaça que tem crescido bastante nos últimos anos é o ransomware. Esse tipo de malware bloqueia o acesso aos arquivos do computador ou do sistema e exige o pagamento de um resgate para liberar novamente os dados. Além dos softwares maliciosos, também existem ações intrusivas realizadas por criminosos digitais, que buscam explorar falhas de segurança para invadir sistemas e obter informações. Entre essas ações está o phishing, que é uma tentativa de enganar o usuário para que ele forneça informações pessoais, como senhas ou dados bancários. Geralmente isso ocorre por meio de e-mails falsos, mensagens ou páginas falsas que imitam sites oficiais. Outra prática comum é o ataque de engenharia social. Nesse tipo de ataque, o criminoso manipula psicologicamente o usuário para obter acesso a informações confidenciais. Muitas vezes o atacante se passa por um funcionário de uma empresa ou por um suporte técnico para convencer a vítima a fornecer dados importantes. Para se proteger contra essas ameaças, existem diversas medidas de segurança que podem ser adotadas. Uma das principais ferramentas é o antivírus. O antivírus é um software desenvolvido para detectar, bloquear e remover programas maliciosos do sistema. Ele analisa arquivos, programas e atividades suspeitas, ajudando a manter o computador protegido. Outra ferramenta importante é o firewall. O firewall funciona como uma barreira de proteção entre o computador e a rede, controlando o tráfego de dados e bloqueando conexões suspeitas ou não autorizadas. Também é fundamental manter o sistema operacional e os programas sempre atualizados. Muitas atualizações incluem correções de segurança que protegem o sistema contra vulnerabilidades exploradas por invasores. Outra prática importante é evitar abrir arquivos ou clicar em links de origem desconhecida, especialmente aqueles recebidos por e-mail ou mensagens suspeitas. Além disso, é recomendável utilizar senhas fortes e seguras. Uma senha forte geralmente combina letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais, dificultando o acesso indevido. Também é importante evitar utilizar a mesma senha em diferentes serviços e ativar, sempre que possível, a autenticação em 2 fatores, que adiciona uma camada extra de segurança. Fazer backups regulares dos arquivos também é uma medida essencial de segurança. O backup consiste em criar cópias de segurança dos dados para evitar perdas em caso de falhas, ataques ou problemas no sistema. Essas cópias podem ser armazenadas em dispositivos externos ou em serviços de armazenamento em nuvem. Em concursos públicos, as bancas costumam cobrar conceitos básicos sobre segurança da informação, tipos de malware, ferramentas de proteção e boas práticas de uso seguro da tecnologia. Por isso, é importante compreender não apenas os nomes desses conceitos, mas também suas funções e como eles atuam na proteção de sistemas e informações. Compreender esses fundamentos ajuda não apenas na prova, mas também na utilização mais segura da tecnologia no dia a dia. Agora, estudar 2 temas que têm ganhado cada vez mais importância no mundo digital e também começam a aparecer em provas de concursos públicos: os conceitos relacionados a dados e os fundamentos da ciência de dados, especialmente no que se refere à governança da informação. Vamos começar entendendo o conceito de dados. Dados podem ser definidos como registros brutos de fatos, eventos ou observações que, por si só, ainda não possuem um significado completo. Eles representam informações em sua forma mais básica e podem ser apresentados em diversos formatos, como números, textos, imagens, registros de sensores, cliques em páginas da internet ou qualquer outro tipo de registro digital. Por exemplo, uma lista contendo números de vendas realizadas em determinado dia representa um conjunto de dados. Esses dados, quando organizados e analisados, podem gerar informações úteis para a tomada de decisões. É importante entender também a diferença entre dados, informação e conhecimento. Dados são registros brutos. Quando esses dados são organizados, contextualizados e interpretados, eles passam a gerar informação. E quando a informação é compreendida e utilizada para orientar decisões, ela se transforma em conhecimento. Dentro do estudo de dados, existem também os chamados atributos. Os atributos são as características ou propriedades que descrevem um determinado conjunto de dados. Em um banco de dados, os atributos correspondem aos campos que armazenam informações específicas. Por exemplo, em um cadastro de pessoas,
Podemos ter atributos como nome, idade, endereço, número de telefone e e-mail. Cada um desses campos representa uma característica que descreve o registro armazenado. Outro conceito importante são as métricas. As métricas são medidas utilizadas para avaliar ou quantificar determinados dados ou processos. Elas permitem acompanhar desempenho, identificar padrões e apoiar a tomada de decisões. Por exemplo, em um sistema de vendas, algumas métricas podem ser o número total de vendas realizadas, o valor médio de cada venda ou o crescimento das vendas ao longo do tempo. No contexto de análise de dados, as métricas ajudam a transformar dados brutos em indicadores que podem ser analisados de forma mais clara. Outro tema importante dentro desse conteúdo é a transformação de dados. A transformação de dados é o processo de modificar, organizar ou converter dados de uma forma para outra, com o objetivo de torná-los mais úteis para análise ou processamento. Esse processo pode incluir diversas atividades, como limpeza de dados, padronização de formatos, remoção de informações duplicadas, agrupamento de registros ou conversão de dados para diferentes tipos de estrutura. Por exemplo, um conjunto de dados pode conter datas escritas de diferentes formas, como dia, mês e ano em formatos variados. Durante a transformação de dados, essas informações podem ser padronizadas para um único formato, facilitando o processamento e a análise. A transformação de dados é uma etapa muito importante em processos de análise de dados, pois garante que as informações estejam organizadas, consistentes e prontas para serem utilizadas em sistemas ou ferramentas analíticas. Agora vamos falar sobre ciência de dados. A ciência de dados é uma área interdisciplinar que utiliza métodos estatísticos, computacionais e analíticos para extrair conhecimento e insights a partir de grandes volumes de dados. Essa área combina conhecimentos de matemática, estatística, programação e análise de negócios para identificar padrões, tendências e relações dentro dos dados. A ciência de dados é utilizada em diversas áreas, como empresas, governos, instituições financeiras, sistemas de saúde, comércio eletrônico e redes sociais. Por meio da análise de dados, organizações conseguem prever comportamentos, melhorar processos, identificar oportunidades e tomar decisões mais estratégicas. Dentro desse contexto surge também o conceito de governança da informação. A governança da informação é o conjunto de políticas, processos e práticas utilizadas para garantir que os dados e informações de uma organização sejam gerenciados de forma adequada, segura e eficiente. Ela envolve regras sobre como os dados devem ser coletados, armazenados, acessados, compartilhados e protegidos. O objetivo da governança da informação é garantir que os dados sejam confiáveis, estejam disponíveis quando necessários e sejam utilizados de forma responsável e segura. Isso inclui aspectos como qualidade dos dados, segurança da informação, privacidade, controle de acesso e conformidade com leis e regulamentos. Um exemplo importante relacionado à governança da informação é a proteção de dados pessoais. Muitas organizações precisam seguir legislações que determinam como as informações dos usuários podem ser coletadas, armazenadas e utilizadas. Além disso, a governança da informação também ajuda a evitar problemas como perda de dados, inconsistência de registros, duplicidade de informações ou acesso indevido a dados sensíveis. Nas organizações modernas, os dados são considerados um ativo estratégico, ou seja, um recurso valioso que pode gerar vantagem competitiva quando bem administrado. Por isso, a ciência de dados e a governança da informação têm se tornado áreas cada vez mais importantes dentro do ambiente tecnológico e administrativo. Em concursos públicos, esse tema pode aparecer em questões conceituais que cobram a compreensão dos termos relacionados a dados, análise de informações e gestão adequada das informações dentro das organizações. Por isso, é fundamental entender esses conceitos básicos, pois eles fazem parte do cenário atual da tecnologia da informação e da gestão de dados nas instituições públicas e privadas. Agora estudar 3 leis muito importantes que aparecem em concursos públicos e que estão diretamente relacionadas ao uso, proteção e acesso às informações no Brasil. São elas a Lei nº 13.709 de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei nº 14.129 de 2021, conhecida como Lei do Governo Digital,
e a Lei nº 12.527 de 2011, chamada de Lei de Acesso à Informação. Vamos começar pela Lei nº 13.709 de 2018, conhecida como LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A LGPD foi criada com o objetivo de proteger os dados pessoais dos cidadãos e estabelecer regras claras sobre como essas informações podem ser coletadas, armazenadas, utilizadas e compartilhadas por empresas e órgãos públicos. Essa lei surgiu diante do grande volume de dados que passaram a circular no ambiente digital. Atualmente, diversas organizações coletam informações sobre as pessoas, como nome, endereço, número de documentos, localização, histórico de navegação e muitos outros dados. A LGPD foi criada justamente para garantir que esse uso ocorra de forma responsável e segura. De acordo com a lei, dado pessoal é qualquer informação que permita identificar uma pessoa natural, ou seja, um indivíduo. Exemplos incluem nome, CPF, endereço, telefone, e-mail e até mesmo dados relacionados à localização ou comportamento digital. A lei também define uma categoria especial chamada de dados pessoais sensíveis. Esses dados são considerados mais delicados, pois podem gerar discriminação ou exposição indevida. Entre eles estão informações sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos e informações relacionadas à saúde ou vida sexual. A LGPD estabelece diversos princípios que devem ser seguidos no tratamento de dados pessoais. Entre eles estão o princípio da finalidade, que determina que os dados devem ser coletados para um objetivo específico, o princípio da necessidade, que estabelece que apenas os dados realmente necessários devem ser coletados, e o princípio da segurança, que exige que as organizações adotem medidas para proteger essas informações. A lei também garante direitos importantes aos titulares dos dados, ou seja, às pessoas a quem os dados se referem. Entre esses direitos estão o direito de saber se seus dados estão sendo utilizados, o direito de acessar essas informações, o direito de corrigir dados incorretos e o direito de solicitar a exclusão de dados em determinadas situações. Outro ponto importante da LGPD é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conhecida como ANPD. Esse órgão é responsável por fiscalizar o cumprimento da lei, orientar organizações e aplicar sanções em caso de descumprimento das regras. As penalidades previstas na LGPD podem incluir advertências, multas e até restrições ao uso de dados por parte das organizações que não cumprirem a legislação. Agora vamos falar sobre a Lei nº 14.129 de 2021, conhecida como Lei do Governo Digital. Essa lei estabelece princípios, regras e instrumentos para a modernização da administração pública por meio do uso da tecnologia digital. O objetivo principal da Lei do Governo Digital é tornar os serviços públicos mais eficientes, acessíveis e transparentes para a população. Com essa lei, busca-se ampliar o uso de plataformas digitais para facilitar o acesso do cidadão aos serviços do governo, reduzindo burocracias e melhorando a qualidade do atendimento. Entre os princípios da Lei do Governo Digital estão a simplificação de processos, a transparência das informações, a eficiência na prestação dos serviços públicos e a promoção da participação do cidadão. A lei também incentiva a integração entre diferentes órgãos e sistemas governamentais, permitindo que informações sejam compartilhadas entre instituições públicas de forma segura e organizada. Outro ponto importante é o incentivo ao uso de plataformas digitais para a prestação de serviços públicos. Isso significa que muitos serviços que antes exigiam atendimento presencial podem ser realizados pela internet, como solicitações, consultas, emissão de documentos e acompanhamento de processos. A Lei do Governo Digital também estabelece diretrizes para o uso de dados dentro da administração pública, reforçando a importância da segurança da informação e da proteção de dados pessoais. Agora vamos falar sobre a Lei nº 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, ou simplesmente LAI. A Lei de Acesso à Informação foi criada para garantir o direito do cidadão de acessar informações produzidas ou armazenadas por órgãos públicos. Essa lei está diretamente ligada ao princípio da transparência na administração pública. De acordo com a Constituição Federal,
O acesso à informação é um direito fundamental do cidadão e um dever do Estado. Com a Lei de Acesso à Informação, qualquer pessoa pode solicitar dados e documentos de órgãos públicos, sem necessidade de apresentar justificativa para o pedido. Os órgãos públicos devem fornecer essas informações dentro de prazos estabelecidos pela legislação, salvo em casos em que os dados sejam considerados sigilosos por razões de segurança ou interesse público. A lei também determina que os órgãos públicos devem divulgar de forma ativa diversas informações em seus sites e portais de transparência. Isso inclui dados sobre gastos públicos, contratos, programas governamentais e estrutura administrativa. Essa divulgação proativa é chamada de transparência ativa, pois a informação é disponibilizada mesmo sem que o cidadão precise solicitá-la. Já quando o cidadão faz um pedido formal de informação ao órgão público, temos o que chamamos de transparência passiva. A Lei de Acesso à Informação também estabelece regras para a classificação de informações sigilosas. Algumas informações podem ser temporariamente restritas quando sua divulgação pode colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado. Essas informações podem ser classificadas em diferentes níveis de sigilo, como reservado, secreto ou ultra-secreto, cada um com prazos específicos para restrição de acesso. Essas três leis, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei do Governo Digital e a Lei de Acesso à Informação, fazem parte de um conjunto de normas que regulam o uso, a proteção e o acesso às informações no Brasil. Enquanto a Lei de Acesso à Informação busca garantir transparência e acesso aos dados públicos, a Lei Geral de Proteção de Dados tem o objetivo de proteger a privacidade e os dados pessoais dos cidadãos. Já a Lei do Governo Digital busca modernizar os serviços públicos por meio da tecnologia. Compreender essas legislações é fundamental para quem está se preparando para concursos públicos, especialmente para cargos que envolvem administração, gestão pública, tecnologia da informação ou atendimento ao cidadão. Esses conteúdos costumam aparecer em provas de forma conceitual, cobrando definições, princípios e objetivos das leis relacionadas à gestão da informação e ao uso da tecnologia no setor público. Chegamos ao final da aula. Essas leis são fundamentais para compreender como os dados e as informações devem ser tratados no Brasil, especialmente dentro da administração pública. Elas estabelecem regras para garantir transparência, proteção de dados pessoais, acesso à informação e modernização dos serviços públicos por meio da tecnologia. Em provas de concursos, é muito comum que as bancas cobrem conceitos, princípios e objetivos dessas legislações. Por isso, é importante revisar esses conteúdos e sempre praticar com questões para fixar melhor o que foi estudado. Agora vamos continuar avançando no conteúdo do edital. No próximo vídeo, iniciaremos a disciplina de raciocínio lógico, um tema muito presente em concursos e que exige atenção, prática e desenvolvimento do pensamento lógico para resolver problemas e interpretar situações. Então continue aqui na playlist do canal e siga para o próximo vídeo para dar continuidade aos seus estudos.